3 eleições no prazo de um ano? O Observador transforma-se no palco do cenário eleitoral. Não estamos aqui para agradar e nem sequer tentamos. Escrevemos para informar. Garanta o acesso a todos os conteúdos e acompanhe ao minuto. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assina em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança, com Jorge Medeiros, consultor, e Milton de Sousa, professor na Nova SBE. São os nossos especialistas residentes, têm muita experiência na formação de executivos. E neste episódio vamos falar de perfeccionismo. Aqueles líderes que querem tudo mesmo perfeitinho. Vamos falar sobre isto. Na figura da semana, na rubrica Sim, Chefe, Não, Chefe, olhamos para Daniel Kahneman, o psicólogo, galardoado com o Prémio Nobel da Economia, que morreu em março de 2024. E já vamos perceber porque é importante olharmos para esta figura. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder. Bem-vindos, meus senhores, Milton de Sousa, Jorge Medeiros. Viva, Ricardo. O Milton pelo segundo episódio, mas no próximo ele já cá estará. Não está aqui connosco no estúdio, mas já como dissemos há uma semana, Milton, estás sempre no nosso coração, sabes isso? Não sabes? Eu sei. E vocês também no meu. E nós sabemos, nós sabemos. Vamos aqui ao primeiro segmento deste Querido Líder, o Sim Chefe ou Não Chefe. Os nossos especialistas em formação de executivos avaliam o desempenho de uma figura. E o escolhido para este episódio é Daniel Kahneman, um psicólogo que venceu o Nobel da Economia. Jorge Medeiros, quem é este homem e porquê que é importante falar dele? Ui, não temos tempo, mas vamos começar, não é? Vamos começar. É um vulto da psicologia e da ciência que deu enormes contributos e acho que é importante trazê-lo aqui para a liderança, porque a liderança é também tomar decisões e ele mudou radicalmente a perspectiva como nós tomamos decisões, portanto, contribuiu de uma forma absolutamente prolífica, extraordinária para este discurso e este tema dos enviesamentos cognitivos, que agora já faz parte do léxico mais corrente. Foram contributos enormes. Começou nos anos 60 e qualquer coisa, e ganhou o Prémio Nobel da Economia. Nós dizemos coloquialmente o Prémio Nobel da Economia, sendo psicólogo, foi o primeiro a fazê-lo, precisamente porque com este contributo questionou alguns dos pressupostos tradicionais da economia mais tradicional, que é o homem como ser racional, que analisa friamente as hipóteses e escolhe racionalmente a hipótese ou a alternativa que mais valor cria. Entraríamos aqui noutro léxico, valor esperado, etc. Mas mudou muito e provou, e estamos a falar de estudos muitíssimo replicados, com desenho experimental, com amostras muito grandes e, portanto, contribuiu mesmo de uma forma notável. E vai daí um Sim Chefe? Absolutamente Sim Chefe. Milton, acompanhas o Sim Chefe do Jorge? Sim, e aproveito para trazer aqui uma nota também que acho que pode ser interessante. Nós falamos muitas vezes de liderança num contexto de mobilizar pessoas numa organização ou na política, e há uma área que nós podemos chamar de thought leadership, né? Os líderes pelas ideias, pelo pensamento, que conseguem influenciar milhões de pessoas muitas vezes, como é o caso da nossa figura de hoje, e que foi instrumental para repensar a forma como nós de facto pensamos o processo de tomada de decisão, e uma figura determinante também no domínio da economia comportamental ou behavioral economics, não é? E portanto nós podemos liderar através das ideias, através do pensamento, não é só necessariamente pela capacidade de organizar, planear, estruturar, e portanto eu acho que é um caso muito interessante de um líder pelas ideias. Já o Kurt Lewin dizia, né, que não há nada mais prático que uma boa teoria. Portanto, um bom líder também tem pensamento, tem a sua estrutura mental bem organizada, e eu acho que é um caso
paradigmático de uma liderança pela via das ideias. Portanto, sem dúvida um sim, chefe. E há algum livro deste autor que seja obrigatório? Há vários e muitos artigos científicos. Sim. Há um livro muito conhecido que ele escreveu e que foi publicado o 2010-2011, não me recordo exatamente, mas chama-se Pensar, vírgula, e a vírgula é importante, depressa e devagar. Foi 2011, sim. É 2011, ok. E há algumas coisas, nota rápida para quem nos ouve, há algumas coisas concretas do livro que neste momento já não estão atualizadas, mas é o processo da ciência. O processo da ciência vai de falsificação em falsificação. Agora, é uma lufada de ar fresco de várias... É o processo de pensamento, a forma como conseguimos beber o processo de pensamento, a sofisticação, a subtileza do processo de pensamento, eu diria que é mesmo um daqueles livros de leitura obrigatório. Sim. Fica aqui a recomendação, nesta primeira análise da semana de Sim Chefe, Não Chefe, para a próxima semana, e no próximo episódio será outro o protagonista. Agora está na hora de irmos aos conselhos. E neste episódio falamos sobre perfeccionismo. Milton, os líderes têm tendência a ser perfeccionistas e a exigir perfeccionismo? Isso é interessante, porque desde logo podemos começar por distinguir essas duas abordagens no perfeccionismo. Uma tem a ver com o perfeccionismo relativamente àquilo que é ao próprio, ao seu trabalho, né? Ser perfeccionista relativamente àquilo que eu faço, e uma outra forma de olhar para o perfeccionismo é os líderes exigirem esse perfeccionismo nos outros. E é muito curioso porque isto traduz depois em comportamentos distintos, né? Portanto, até alguns estudos aparentemente mostram que há uma correlação, embora isso não determine a causalidade, mas há alguma correlação entre um perfeccionismo exagerado perante os outros e uma liderança um pouco mais transacional, mais de monitorização. E, portanto, um perfeccionismo exagerado pode levar a uma tendência exagerada para o controlo, para a monitorização e, como consequência disso, eventualmente, para criar um ambiente em que as pessoas se sintam menos... com menos poder para tomarem decisão, menos seguras de certa forma, e um bocadinho menos capazes elas próprias de tomar iniciativa. Portanto, não sentem a confiança, se calhar muitas vezes, por parte da liderança. Mas isto é uma espada de dois gumes, né? Por um lado temos este risco, por outro lado um líder que dá atenção ao pormenor, à perfeição, também consegue elevar os estándares em termos de qualidade, e há setores em que isso até pode ser extremamente relevante. Por hipótese, na área da hospitality, um hotel, por exemplo, né? Um líder que seja de facto muito dado ao pormenor, em princípio consegue estabelecer uma bitola que puxa a organização para cima, mas há um risco muito evidente neste perfeccionismo exagerado ao criarmos um ambiente de trabalho em que a experimentação, em que o risco acaba por ser demasiado controlado, e isso limitar a própria equipa, a organização, para crescer também. Ora bem, eu vou voltar atrás. Eu, quando ouço correlação, vou ser absolutamente previsível. É verdade que os comportamentos perfeccionistas e assim, uma liderança mais transacional estão correlacionados. Não sabemos se são os comportamentos perfeccionistas que se depois traduzem numa liderança transacional, ou se é uma liderança transacional que se traduz em comportamentos mais perfeccionistas, ou se há uma outra qualquer ou quaisquer causas que se manifestam nestas duas coisas. Mas agora vou dar um tiro no pé. Vou dar um tiro no pé porque eu também vou falar de correlação. E aqui, quando falamos de perfeccionismo, há muitas correlações, e eu vou fazer esta ressalva. As correlações servem para muitas vezes iniciar um estudo e têm outro propósito que é fundamental, é para despistar o acaso. Quanto mais correlações houver a manifestar o mesmo fenómeno, menor é a probabilidade de o fenómeno ser puramente fortuito ou casual. E, portanto, há uma associação entre perfeccionismo, narcisismo, etc. Há N associações bem replicadas. Ansiedade também. Ansiedade, sim senhor, absolutamente. Mas aqui há dois autores que dão aqui uma estrutura grande, um psicólogo clínico, outro organizacional, que é o Gordon Flatt e o Paul Hewitt, e fazem esta distinção entre três tipos. O Milton já falou de dois. Um deles é o autodirecionado, qual é a bitola que nós impomos a nós mesmos, independentemente... Bom,
Independentemente do que se passa à volta, isto já é um salto, não é? Não posso afirmar isso. O outro é o perfeccionismo direcionado aos outros, do ponto de vista de exigência, mas há uma terceira componente, e esta terceira componente, de acordo com estas pessoas que fazem também um acompanhamento estatístico, com as devidas ressalvas, tem vindo a aumentar, que é o imposto socialmente. É o perfeccionismo imposto socialmente, que pode ser, e muitas vezes é inconsciente, ou seja, se quisermos, é a pressão social do meio que nos circula. Porque, Hamilton, há muito esta tendência de exigir perfeição ao outro. Isto Sim. É normal acontecer. E já vou fazer outra pergunta a seguir. Primeiro queria-te ouvir isto. É normal? Estás com um sorriso, Ricardo. Estou. É normal no sentido que é normal, em que é comum, é frequente. Não sei se é normal. No sentido estatístico. Exato. Vocês não deixam escapar uma. Exatamente. Mas o que é interessante também, de facto, é que associado a isto também, é que esta cultura de exigência permanente também pode levar a seu tempo a uma frustração permanente, ou seja, as coisas nunca estão suficientemente bem, as coisas nunca estão, nunca houve sucesso total, né? Portanto acaba um projeto e um líder que seja demasiado perfeccionista, em vez de se calhar aproveitar para celebrar aquilo que correu bem, vai desde logo focar naquilo que poderia ter sido melhor, e é inevitável que há sempre coisas que podem ser melhores de facto, né? Mas se o líder acaba por ser demasiado obstinado, com a perfeição, vai sempre olhar para o copo meio vazio, e isso pode levar a seu tempo, e eu sinto muito isso. Isto aqui não tenho evidência empírica sobre isso, é apenas daquilo que eu observo diretamente daquilo que é as ações de formação que fazemos, e é com muita gente, é que há uma frustração permanente perante esta exigência que é insaciável, não é? E isso acaba por nos levar a pensar que nunca temos sucesso, que nunca estamos bem. E eu acho que é preciso encontrar um bom equilíbrio entre, de facto, olhar para o copo meio vazio, quando é a altura de refletir sobre o que podemos ter feito melhor, mas também não deixar de fazer referência àquilo que corre bem, naquilo em que nós somos de facto bons. Voltamos também àquilo que o Jorge também já tem referido sobre a importância da psicologia positiva. É muito difícil manter a motivação das equipas olhando sempre para o copo mostrando meio vazio. Portanto, dos riscos. Milton, o problema aí está, como sempre, no QB, não é? Qual é o QB aqui? Porque, por outro lado, também se não há uma... Eu vou fazer assim, vou dizer isto de forma exagerada. Se não há uma exigência de perfeição, isso também pode abrir o caminho a erros e mau desempenho, ou não? Claro. Por isso é que eu estava a dizer desde o início que isto é uma faca de dois gumes, né? Porque na verdade uma atitude demasiado relaxada perante aquilo que é exigência também pode levar ao outro oposto. É tudo uma questão de equilíbrio, mais uma vez, e de ler o momento e de perceber também o contexto e a situação em que estamos, né? E até em alguns setores este perfeccionismo pode ser ainda mais relevante que noutros, mas ter o bom senso para perceber qual é que é o nível de perfeccionismo que eu posso exigir dadas as circunstâncias, e até dado o nível de maturidade das pessoas, e aqui a liderança situacional volta outra vez ao de cima. Eu ser perfeccionista perante alguém que começou há uma semana, ou há 2 semanas, ou há um mês, pode não ser de todo realista sequer, e, portanto eu vou ter que também ter em conta o ciclo e a fase em que as pessoas estão, e qual é que é o ciclo de aprendizagem que elas estão a percorrer para poder ir exigindo cada vez mais em função da experiência daquilo que se espera delas, né? Portanto, isso acho que é importante. É muito importante. Acho que faz muito sentido fazer uma distinção entre perfeccionismo e exigência. Não são sinónimos. A liderança deve ser exigente. Obviamente eu estou a dizer isto, é uma generalização, mas é difícil imaginar o exercício da liderança que não seja exigente. Porquê? Porque as organizações têm de entregar, têm de produzir, têm de desenvolver as pessoas. Claro. Outra coisa é o perfeccionismo. E ser exigente, muitas vezes a melhor forma de ser exigente é não ser perfeccionista. E quando estamos a falar de tarefas novas, tarefas complexas, que exijam outros tipos de abordagem, podemos e devemos ser exigentes até na falha, o fail fast, não é? Fail better, fail fast, é o falhar mais depressa, mais rapidamente. Eu sei que isto tem as ressalvas, mas é precisamente somos exigentes no sentido de aprender o mais rapidamente, de saber que não podemos ser perfeccionistas. Mas o diabo não está nos pormenores? Sempre.
Então, e agora? Sim, mas há pormenores que só se encontram experimentando e falhando. Portanto, nem todos os pormenores são passíveis de ser antecipados. E, portanto, esta ideia de falharmos, failing fast, failing forward, este processo iterativo de irmos aprendendo enquanto falhamos, é muito importante para que nós consigamos descobrir potenciais áreas de erro e coisas que podem ser melhoradas pela experimentação. Muitas vezes o perfeccionismo pode estar um planeamento exagerado, e este é um termo que eu costumo usar, eu como engenheiro não praticante, entretanto, às vezes faço essa piada. Faz parte do teu cadastro, não do teu currículo, como no meu caso, não é? Exato, estamos os dois no mesmo barco, mas eu vejo muitos casos de líderes que muitas vezes, a meu ver, falham não porque não estruturam, mas é por excesso de engenharia. É processo a mais, organização a mais, estrutura a mais, indicadores a mais, e isso tira uma certa largura de banda e slack na organização para poder também ser ágil e adaptar-se. E, portanto, às vezes esta preocupação excessiva com o pormenor pode ser ela própria limitadora daquilo que é a capacidade da empresa crescer e da organização crescer. Eu tenho só uma história muito rápida de uma pessoa que eu conheci, que foi minha aluna, curiosamente, era uma aluna brilhante de um MBA, era uma aluna já com bastante experiência de trabalho, e ela tinha consciência deste risco que ela corria de ser demasiado perfeccionista, com ela própria e com os outros, e um dia disse, eu tenho que mudar isto, e decidiu falhar de propósito. Então ela decidiu não estudar para um exame, era um exame de estratégia, para tentar aprender a lidar com situações em que não está ao seu melhor. Ela diz que iria passar seguramente, porque ela era uma excelente aluna, mas pôs-se ela própria à prova numa situação difícil para aprender a lidar até emocionalmente com a ideia de que não era a melhor da turma, que não tinha feito o seu melhor e que não tinha tido uma nota brilhante, para aprender a lidar com esse processo, porque acho que como líderes também temos que saber lidar com essas situações em que nem sempre conseguimos atingir a perfeição. Até que nota é que ela teve, Milton, não sabes? Eu, se não estou enganado, era numa escala de 0 a 20, acho que teve 12. Vá lá, pronto, se fosse. Passou, mas ela está habituada a ter 18 e 19. Exato, portanto, para ela foi um falhanço Jorge. enorme. Okay. Muito rapidamente, o que é o velho adágio, não é? O crescimento é feito fora da zona de conforto, seja qual for o tema. Nós aprendemos a falar e a ler e a matemática, etc. Queria só voltar aqui atrás, quando falámos aqui da necessidade de celebrar também as vitórias. Há um fenómeno muitíssimo bem documentado e estabelecido na psicologia e na neurociência que se chama o viés da negatividade. Já falámos do Daniel Kahneman, fica aqui o nome, viés da negatividade. Nós somos muito mais sensíveis ao mau do que ao bom. É só isto. Os conselhos dos nossos especialistas em formação de executivos, Jorge Medeiros e Milton Sousa, para a semana há mais. E é com estes conselhos que fechamos este primeiro episódio da semana do Querido Líder, mas na quinta-feira regressamos com um convidado. Será Mário Cardoso, o CEO da Copydata, uma empresa com 50 anos, gosta de desporto e não põe de lado a hipótese de ainda fazer um ultra trail. Fica aqui um excerto da conversa que vamos poder ouvir na próxima quinta-feira.